da nossa programação. Nós vamos começar a entrar num conteúdo agora mais técnico ao longo do dia. E agora a gente vai falar sobre impulsionamento de vendas. Como é que a gente usa dados comportamentais dentro daquela categoria que você vende no marketplace para vender mais e melhor. E isso é importante, não adianta só vender mais, é preciso vender melhor e mais, porque tem que sobrar dinheiro no final para pagar as contas e guardar um pouquinho para ter um fluxo de caixa mais saudável. Para falar sobre isso, eu quero convidar o Luiz Felipe Amádio, executivo da Allwin. Luiz Felipe, bom dia. Bom dia, Vivi, tudo bom? Seja bem-vindo a essa nossa live. Obrigado. A palavra está com você. Obrigado. Bem-vindos ao meu home office, minha casa, meu closet e por aí vai, né? Estamos todos nessa mesma aí. Bacana, gente. Vamos lá. O que é a ideia hoje? A ideia é a gente bater um papo leve, a gente conversar justamente sobre isso, até pegando o gancho do que a Ana comentou agora, né? O cliente tem uma importância muito grande. Você precisa fazer com que ele continue comprando com você. A ideia desse bate-papo hoje é a gente aproveitar o momento, lógico, a gente sabe o momento que o Brasil está passando, mas também a gente se preparar para o que vem depois, porque vai vir o depois e a gente vai passar por isso. Então, essa é a ideia, tá, gente? Só contando um pouquinho aí de mim e da Allwin. Eu estou na Allwin há 4 anos. A Allwin é uma solução, né, que emprega justamente a inteligência de dados para ajudar vocês a cada vez conversarem melhor com o seu cliente e conseguir vender mais para esse cliente, tá? Eu tenho formação em administração, mas já estou aí há mais de 15 anos na linha de frente, já passei por algumas crises que o mercado já enfrentou, sobrevivemos, vamos sobreviver a essa também, tá? Vamos lá. Bacana, gente. Qual que é o tema aí? Por que seus clientes não compram mais na sua loja? E aí, quando a gente está falando aqui da loja, a gente está falando, focando, óbvio, no e-commerce, tá? Mas a gente andou conversando com muitos clientes pelo mercado e ouvindo o quê sempre? É preço, é concorrência, é portfólio, é condição de pagamento, é frete, e o esqueceu de você, né? O esqueceu de você é o mais doloroso, porque quando o cliente esquece de você, quer dizer que ele já comprou de você alguma vez, ele já teve relacionamento com você, e por algum motivo, que pode ser esses aí, pode ser a concorrência e tudo mais, ele deixou de comprar com você. Ele simplesmente te abandonou. E quando a gente olha para a maioria dos clientes que a gente atende, essa base de clientes que esqueceram está cada vez maior, e isso não para de crescer. Então essa é a constatação do cenário do mercado. Óbvio que hoje, no cenário atual, a gente vai colocar essa questão do Covid-19 aí, que é um momento que a gente tem que ter muita sabedoria de como a gente vai se comunicar com esse cliente, mas a gente não pode deixar ele na mão, né? Todos nós isolados, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, o pessoal, tudo, mas a gente continua sendo um consumidor, a gente continua sendo gente, a gente continua precisando comprar para os pais, a gente não deixou, não estacionou, e aí vem o lado nosso que é o seguinte: a gente não pode parar, porque se a gente parar, vai ser muito pior, tá? Dando continuidade, a gente gosta de falar muito que é o seguinte: você precisa entender, e aí vem o gancho nessa questão do marketplace, né? A gente estava no navio do e-commerce, aí o Christopher da Reserva falou um negócio legal, né? Que a caixa, quando ele manda a caixa, quando ele vende pelo e-commerce, a caixa é a tua identidade visual. É a hora que você conversa com o cliente, que você dá um link com o cliente. Se você manda numa caixa qualquer, não vai ter diferença nenhuma. O que é o legal? Essa caixa ter a tua identidade visual para você trazer esse cliente para ele ir lá no teu site e se identificar. Bacana, uma vez que ele se identificou, que você sabe quem é, que ele está conversando, interagindo com você, você precisa estar sempre por dentro de quais são os hábitos, os comportamentos, as tendências desse cliente. Você precisa perguntar para ele, precisa entender esse cliente, saber quais são os hábitos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bacana. A gente está num momento aí que é bem complicado. Poxa, você pode começar a conversar com o cliente perguntando: e aí, você está em casa? Você está tendo que trabalhar? Você está fazendo, como que está sendo o seu dia a dia? Para você saber como que você vai impactar esse cliente. O cliente vai falar: não, olha, eu estou em casa, eu não estou saindo de casa, então eu estou comprando tudo de casa. Bacana, já é uma necessidade, né? Pegando o gancho, até nessa pergunta do pessoal de Rondônia, se não me engano, né? Que tinham feito na palestra da Ana. Estão tendo que ficar em casa. Pode ser que talvez nesse momento as pessoas resolvam trocar de TV pensando justamente em
ter uma TV melhor porque, poxa, estou ficando 24 horas do dia ali na TV. Enfim, questione o cliente, né? E a pergunta que a gente gosta de provocar é assim, você realmente conhece o seu cliente? Você só sabe o sexo, a idade, a cidade? Peraí, os hábitos, e o que ele gosta, e o que ele faz, o que ele trabalha, enfim. As ferramentas hoje elas estão disponíveis para você explorar esse conhecimento. Você tem que aproveitar esse conhecimento, tá? Bacana. Quando a gente fala de conquistar novos clientes, vocês, melhor do que eu, até conhecem bem essa estratégia árdua, né? Vamos fazer os investimentos. Vamos investir em AdWords, Facebook, Instagram, vamos investir em comparador de preço, investir em cupom de desconto, em frete. Aí o custo de aquisição vai ficando sempre mais alto, sempre mais alto. E pensem o que é o tema justamente aqui desse bate-papo nosso, que é a frequência. Se eu estou de cliente de lado, o que eu conquisto? Eu conquistei, eu gastei, é aquela velha máxima do cara solteiro, da mulher solteira, né? Se produz, gasta, investe, conquista. Aí depois que conquista, deixa de dar assistência, perde a preferência e abre espaço para concorrência, né? Então, isso é um negócio que a gente fala muito. Você teve um custo alto de aquisição, vai ter, cada vez vai ser maior o teu custo de aquisição, você tem que continuar conversando com esse cliente para você não cair em desuso desse cliente, tá? E aí vem justamente o ponto, né? Depois que você conquistou esse cliente, o que você faz? Você tem que ter estratégia de relacionamento. Você tem que continuar conversando com ele. E aí vem um ponto muito importante, que é o seguinte, gente. O cliente bom é o cliente que compra sempre. Então, eu tenho um produto que o ciclo de venda é de 1 ano. Perfeito. O que você faz nesse espaço de 1 ano para esse cliente poder voltar a comprar com você? É a hora que você tem que conversar com ele, é a hora que você tem que entender ele. E quando a gente fala de e-commerce, você tem ferramentas incríveis que você consegue monitorar o comportamento desse cliente dentro do teu site. Diferentemente de uma loja física, que às vezes o vendedor não faz o approach correto ali, né, para conversar com as pessoas. No e-commerce você consegue monitorar e entender os hábitos desse cliente, os interesses desse cliente. Você tem que mostrar para o cliente que ele é valioso para você. E o valioso para você não é só produto. É trocar figurinha, é conversar, é quebrar o gelo, sabe? É ser uma relação mais humana, é ter empatia. Eu acho que as ferramentas, elas permitem isso, tá, gente? E aí vem a grande questão, bacana. Mas o que eu faço quando o cliente fica inativo? Porque é normal. Você vai ter uma parcela de clientes que ele vai acabar deixando de comprar, deixando de interagir com você, tá? Então, o que a gente gosta de falar, né? E destacar? O que acontece? Quando você faz a conquista de um cliente, ele vai custar 5 a 7 vezes mais do que a manutenção. Tá? Então, se você sempre vai ficar só olhando assim, eu preciso de novo cliente, você está gastando mais. Você poderia estar gastando menos se você estivesse olhando para dentro da própria casa. Falando, peraí, o que eu posso fazer? Né? Pegando o gancho no exemplo, né? Poxa, eu preciso fazer o quê com esse cliente? Eu preciso conversar melhor com ele, eu preciso estabelecer esse vínculo, criar esse vínculo, né? A gente começa a falar, oi. Beleza, gente. O que não funciona? Tá? E aí vem um exemplo bacana. É você bombardear. Eu vou contratar tudo que eu posso fazer para bombardear esse cliente, para tentar impactar esse cliente. Tá? É o exemplo do carro do ovo quando ele passa na rua. Hoje, o carro do ovo deve estar vendendo muito, porque as pessoas não podem sair. Mas quando elas podiam sair, não tinha muito sentido. Eu estou anunciando para todo mundo. Não faz sentido. Eu tenho que ter foco no que eu quero comunicar, tá, gente? E aí, o que funciona? Você tem uma estratégia de negócio alinhada com o teu propósito quanto empresa. O que eu vendo, o que eu faço, o que eu resolvo para esse cliente final. E aí você desenha uma estratégia de comunicação nos canais que você vai utilizar. Tá? Então, você tem que empregar inteligência nisso para entender onde está o seu cliente. Aos poucos, você vai entendendo o que funciona. Se é só e-mail, se é SMS, se é Instagram, se é Facebook. Você planeja e executa essa ação. E você tem que monitorar para poder fazer as correções de rota. O que muitas empresas acabam acontecendo é o seguinte, fica nas 2, 3 primeiras etapas. Eu crio a estratégia, vou comunicar, mandei. Vê o que deu, se deu, não deu. Paciência, faz parte, joga fora. Não, a ideia é que você consiga justamente sempre estar corrigindo a rota para conversar com esse cliente. Aqui eu estou trazendo um exemplo numérico, gente, é legal trazer para vocês. A gente tem um case no blog da Win, tá? Oficial, divulgado, que é a Polishop, que ela reativou 33% da sua base. Eu estou trazendo aqui um exemplo bem simples de números para vocês, para mostrar o quanto é importante olhar para o que está dentro de casa. Mas, basicamente, eu tenho uma base de 1.500.000 clientes inativos, consigo reativar 5%, isso é um número real, tá?
Disso eu vou ter 75 mil pessoas com uma taxa de conversão de 0,8 a R$600. A gente está falando de 600 pessoas, perdão. Um ticket médio de R$350, R$210 mil, e esse cliente compra pelo menos 3 vezes no ano. Ou seja, numa ação de reativação de base, eu consegui ter como resultado da operação R$630 mil, mas o mais importante aqui é o quê? São 600 novos antigos clientes de volta. Eu não deixei ele para concorrência, eu continuei conversando com ele, tá, gente? E aí, para a gente caminhar para a finalização disso, né? O que é o ponto? O que é a mensagem que eu quero deixar? E até pegando esse momento, eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Fidelização. O momento está difícil, mas vocês não podem parar de conversar com o seu cliente. Vou dar um exemplo real. Minha esposa aqui em casa estava arrumando o armário. Pegou um monte de roupa que vai doar, que vai fazer, não sei o que lá. Aí ontem eu falei, vou descer para pegar café, que chegou café. Pega uma encomenda que chegou para mim. Falei, legal, o que você comprou? Comprei roupa de ginástica. Recebi um e-mail de uma loja que eu gosto, falando que, em função da situação total, eles estavam fazendo uma ação com frete gratuito. E a mensagem é uma única. Não deixe de conversar com o seu cliente. Não é porque o momento está ruim, o momento está bom, ou porque está vendendo ou não está vendendo. Conversem sempre, tá, gente? Agradeço aí a atenção de vocês. Deixar aqui o QR Code se vocês quiserem baixar essa apresentação e vamos aí às perguntas. Obrigado. Obrigada, Luiz. Bom, já temos a primeira pergunta, Luiz. Quais os principais erros na estratégia de aproximação que nós não podemos cometer, Luiz, neste momento? Eu acho que assim, são várias tentativas e erros que a gente vai ter que ter, né? Mas eu vou pegar pelo meu exemplo próprio. Eu acho que agora, nesse momento, o bater demais no cliente, no quesito de impactá-lo demais com muita coisa, não vai dar certo. As pessoas estão sensíveis. Por mais que tenham as necessidades, as pessoas estão no momento sensíveis. O que eu tenho observado? Eu vou dar um exemplo. Eu recebi um e-mail de um spa, eu esqueci qual era, Buda Spa, hoje. Recebi um e-mail deles dizendo assim, poxa, o momento está difícil, está tranquilo, olha, eu vou dar dicas para vocês de relaxamento. Sobre massagem, a gente conversa quando tudo isso passar. Pô, ele criou um vínculo comigo. Eu acho que o que a gente não pode fazer agora é falar assim, legal, eu sei que o cara está em casa, eu vou impactar porque ele vai precisar de comprar comida. Não, eu acho que é voltar um passo atrás e ter a empatia. Como eu consigo ajudar você a resolver o problema que você está passando agora? Eu acho que é acertar muito mais o tom do que você vai conversar do que a oferta. Eu entendo que é esse o caminho. Luiz, a pergunta veio da Illumine LED. Olá, Luiz, me chamo Natália, tudo bem? Mas como saber comportamentos e hábitos do seu cliente quando você é um seller? Dados como esse não são fornecidos para nós. Como e nem tudo parece pelo que ela vende aqui, no caso da iluminação, talvez não necessariamente eu precise de uma instalação como um ar-condicionado, Luiz. O que você indica neste momento? Tá, perfeito. Pense que é o seguinte, o ecossistema ele é um todo. É o exemplo que eu dei ali da reserva. O cliente ele tem que comprar e ele vai comprar no marketplace porque vocês têm que estar no marketplace. Mas esse cliente, ele não vai instalar um ar-condicionado, mas ele vai instalar, por exemplo, uma manutenção. Ele vai precisar de uma manutenção, que é um produto recorrente. Na hora que ele comprou no marketplace, você enviou ou entregou, ou você mandou depois a sua caixa, enfim, quer que seja, você precisa aproveitar isso para criar um vínculo, para trazer ele para se registrar no seu site, para ele dizer quem ele é para você. A partir do momento que ele diz quem ele é para você, aí sim você consegue estabelecer o vínculo. Eu gostei muito desse exemplo da reserva, que falou da caixa, da identidade. Porque realmente, né, você compra no marketplace, você às vezes nem sabe muito bem quem é o seller, você recebe. O que você recebe aquele o teu momento, é a chance de dizer para o cliente, olha, eu estou aqui, sou eu que estou trazendo para você. Se você precisar de alguma coisa, pode me procurar. Eu acredito que é isso. Bacana. Luiz, tem 2 perguntas, vamos lá. Luiz, você recomenda mencionar o coronavírus ou acha que isso deixa o tom da comunicação pesada? Essa é a primeira. Essa comunicação, Luiz, que nós vamos começar agora, como mantê-la durante a crise para que o consumidor compre comigo depois que tudo isso passar? Tá.
Primeiro, sobre o corona. Eu já ouvi duas vertentes. Uma para assim, não vamos falar sobre isso com os clientes, uma vamos falar sobre isso com os clientes. Depende muito do teu propósito quanto empresa, né? Se o teu propósito quanto empresa, você entende que você vai conseguir comunicar com o cliente sobre o corona, e aí, sobre o corona, é desde você mandar dicas, por exemplo, de higiene, ou qualquer informação, mas tem que tomar cuidado para não bombardear, porque a gente está sendo bombardeado com informações de todo o tempo sobre o coronavírus. É grupo de WhatsApp, é e-mail, é muita coisa. Mas se você achar um tom legal para você conversar com o cliente, fazendo um link com o que você tem quanto empresa, é interessante você conversar. Pensa que as pessoas elas estão todas em casa precisando de informação, né? Informação bacana nunca vai ser demais. A segunda pergunta, Vivi, eu me perdi, Como é perdão, que qual que é? essa comunicação que começa agora, como mantê-la durante toda a crise, para que o consumidor compre comigo depois que tudo isso passar? Não, bacana. É justamente esse ponto que a gente está batendo muito, né? Não é porque está na crise que eu tenho que parar tudo, desliga as máquinas, vamos todo mundo ficar em casa. Não, você tem que estabelecer essa comunicação agora para tentar levar conteúdo, porque provavelmente produto 100% produto não vai resolver, e pensar já em estratégias, por exemplo, para quando tudo isso passar. Ontem eu estava conversando com o pessoal que vende viagem. Pensa só, gente, quem vende viagem agora está numa onda de cancelamentos, e viagem é um negócio que é o seguinte, não tem estoque, né? Não vendeu o quarto de hotel hoje, amanhã ele não está disponível, porque qualquer estratégia em termos de negócio que o pessoal está fazendo, ele já está começando a olhar lá para frente. O que eu consigo te vender quanto reserva e criar uma condição atrativa agora de compra, condição de cancelamento, para que você possa pensar quando tudo isso acabar. Então, eu já começo a conversar com você olhando lá para frente. É melhor você ter um cliente que você consiga já vender, entre aspas, ou já criar o vínculo agora da futura compra, porque ele vai usar lá na frente. Porque a gente tem que ter muito na cabeça, e eu converso isso com meus amigos, meus familiares, assim, o momento é difícil, mas ele vai passar. Depende da gente fazer que isso seja legal, seja leve no quesito, né, familiar, dentro de casa. Em termos de trabalho, a gente criar estratégias, a gente não está criando estratégias, seguinte, cliente, como que eu te ajudo a passar por isso para lá na frente você já está preparado, para não esperar chegar lá na frente e falar, legal, agora eu preciso vender. Então, é pensando em umas estratégias de comunicação agora, para você tentar fazer esse cliente, conforme for reservar ou já comprar, o que você vende, mas pensando lá na frente. Obrigada, Luiz. Foi um prazer te receber aqui nessa manhã. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Elvi. Bom dia a todos. Bom dia.